lembrando que o nosso objetivo é estabelecer um diálogo entre a fé e as doutrinas e teorias seculares das ciências humanas e das ciências da natureza. Então, considerando isso, a aula 3, que foi a da unidade anterior que estudaremos hoje, nós tínhamos abordado o método, o objeto e os conflitos entre os conhecimentos. Por que isso? Porque o método é a coisa que qualquer conhecimento estuda e o objeto é a coisa que qualquer conhecimento estuda e o método é o caminho pelo qual ele busca adquirir ou produzir conhecimento acerca daquele objeto. Por que isso? Porque é sabendo, distinguindo o objeto das ciências e o objeto do cristianismo, é que nós podemos avaliar as possibilidades ou a intensidade dos conflitos entre uma e outra. Também verificamos a questão do objeto e método da filosofia em relação ao cristianismo. Como, num segundo momento da aula anterior, tecemos algumas considerações sobre a ciência do ser e do dever ser. Porque uma coisa é dizer como as coisas são. Né? E é isso que a ciência faz. A ciência não diz. Newton não disse que deveria haver uma reação para cada ação. Ele descreveu porque há essa reação. Né? Outra coisa é o dever ser. A ciência não cogita do dever ser. O cristianismo trata do ser e do dever ser. A filosofia também trata do dever ser. Pode haver uma aproximação maior, havendo uma probabilidade maior de cooperação ou conflito. Embora a nossa tese seja que o conhecimento secular seja disjunto ou independente do conhecimento teológico do cristianismo. Finalmente, tínhamos considerado, na aula anterior, o aspecto conflitante, considerando as alegações da visão conflitiva, que são baseadas, sobretudo, em interpretações literalistas, que é algo diferente da literalidade, e considerando alguns desses conflitos, ou pseudo-conflitos, como sejam o evolucionismo versus cristianismo, criacionismo literalista, criacionismo progressivo, teorias científicas que se harmonizam com o cristianismo e a crítica do evolucionismo materialista, quando falávamos das teses como complexidade irredutível, do Michael Bird, da Universidade da Pensilvânia, ou das teses da incompatibilidade com a segunda lei da termodinâmica, ou das teses ligadas à sintonia fina do universo, dos diversos componentes do universo em relação uns com os outros, e a própria teoria do argumento cosmológico, que desde Aristóteles existe essa tese do argumento cosmológico que diz que se o universo tem um princípio, então alguma coisa criou esse princípio. E o cristianismo diz que essa alguma coisa é Deus. Bem, é o que tínhamos visto, e dando sequência, passemos agora a abordar as razões do conflito, né? Examinando na unidade que estamos abordando agora, as dimensões do conflito entre ciência e cristianismo. Então, quais são as razões desse conflito? Em primeiro lugar, uma das razões pode ser o desvio temático. Se um autor está escrevendo sobre ciências da natureza e fala da origem da vida na perspectiva dos acontecimentos que a ciência pode observar e registrar, observar direto ou indiretamente, e com base nos conhecimentos produzidos em experimentos controlados, como as pesquisas randomizadas. Quando ele sai desse campo para tratar do sobrenatural, que não faz parte do objeto da ciência, ou para tratar do que Platão chamava de suprassensível, que significa dizer que não pode ser observada. Então, ele está incorrendo num desvio temático, porque o tema que o autor abordou na sua obra, nos seus escritos,
ou que o colega de sala de aula, ou o professor, ou o aluno de sala de aula pode arguir em face do professor, ele estará incorrendo em desvio temático. Quando você fala da origem do cosmos, a ciência diz como. Ou o Big Bang, ou a teoria das cordas, ou a teoria das bolhas, é como. Isso é cosmologia. Quando a cosmogonia bíblica, que é diferente de cosmologia, porque a cosmologia é científica e a cosmogonia é revelação e a inspiração e tem base na fé, embora possa dialogar e ser corroborada pela ciência e pela observação. Então, quando a cosmogonia bíblica fala da origem do cosmos, ela diz por que o cosmos surgiu. Surgiu porque teve um Criador. E diz quem é esse Criador. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, estabeleceu um conflito entre quem diz como e quem diz o porquê. Quando quem diz como não trata do porquê, não trata do que teria dado origem ao Big Bang, ou as cordas, ou as bolhas, ou qualquer outra teoria, ela diz como. Surgiu uma grande explosão. Muito bem. Mas não diz por que houve essa grande explosão. Diz que essa grande explosão veio do nada. Que a nossa capacidade cognitiva dizer que algo veio do nada. Bem, então, a perspectiva cristã? A perspectiva cristã diz que, bom, se houve explosão, eu não sei porque isso diz como. Mas o que eu sei é que foi criada por Deus. E como é que eu sei disso? Porque foi revelado. Não é que criou pela palavra. Bem, esse criou pela palavra pode ser confundido com a resposta à pergunta como foi criada. Mas isso seria uma interpretação literalista e não literal. Porque é claro que aí não é o como, aí é por quê. Quando ele diz que o Senhor criou pela palavra, o Gênesis está dizendo que a Terra foi criada porque teve um Criador. Bem, então o desvio temático é sair do como para o porquê. É um desvio de quem se coloca na posição de ciência e quer tratar de questões teológicas. Ou de quem argumenta com revelação bíblica, quem argumenta com o Gênesis, ou com doutrina cristã, ou de outra perspectiva religiosa, e quer invadir o campo da ciência. Também é um desvio temático. Não queira desautorizar seu professor, nem aceite o desafio do desvio temático dos seus alunos ou dos seus colegas, saindo do campo do porquê para o campo do como. A discussão, digamos, do criacionismo ou do evolucionismo existe e é científica, mas não constitui parte do raciocínio de quem se baseia na revelação. É claro que existe o debate, ou deveria existir. Claro que o ambiente secular das universidades, da mídia, do meio cultural, deveria admitir o debate científico, não o debate com base na revelação. Não vamos querer que a comunidade científica do campo da biologia se abra a uma argumentação da revelação. Se ela fizer isso, ela está incorrendo em desvio temático. Né? Agora, quem argumenta com a tese da complexidade irredutível, de que tratamos na aula anterior, ou a tese que problematiza a evolução com a segunda lei da termodinâmica, ou com outro argumento, esse é para ser um debate científico, e não um debate do cristianismo com o evolucionismo. Então, temos, e vamos lembrar que se queremos dialogar com incrédulos, como se usa na linguagem teológica, ou com não cristãos, não devemos utilizar argumentos que só são aceitos por quem é cristão. Então, não vamos estar aqui citando a Bíblia, digamos. Um professor de bioquímica da Universidade da Pensilvânia, Michael Birring, numa obra muito importante chamada A Caixa Preta de Darwin, em que ele argumenta com a tese da complexidade irredutível,
ele não cita a Bíblia. Ele não se baseia em citação bíblica. Ele usa argumentos próprios do campo científico em que ele está inserido, a biologia molecular. Lembrando que a ultramicroscopia e a microscopia eletrônica revelaram um grau de complexidade tão grande das estruturas da vida que afastam a possibilidade de uma etapa anterior mais simples. Geralmente, quando as pessoas pensam num momento inicial da vida, espontaneamente surgida na forma de uma estrutura simples, o leigo costuma lembrar do unicelular, usando como exemplo a ameba, como se a ameba fosse uma estrutura simples. Mas a microscopia eletrônica e a outra microscopia, a biologia molecular, desmistificou essa história da simplicidade do unicelular. Uma ameba é uma realidade extremamente complexa. Lembrando o que abordamos na aula anterior, que a complexidade redutível diz que uma estrutura que tem um certo grau de complexidade não poderia vir de uma estrutura mais simples, porque se você simplificasse essa estrutura complexa, tirando qualquer um dos seus, ela não funcionaria, não existiria vida com ela. Então, o Michael Duggan usa até o exemplo da ratoeira que tratamos na aula anterior. Que é uma estrutura relativamente simples, mas se você imaginar uma etapa mais simples da ratoeira, tirar uma peça, a ratoeira não funciona. Ou seja, não teria vida, na analogia com as estruturas biológicas. Bem, outro ponto do conflito para o qual devemos estar preparados é o da contestação dos milagres bíblicos. Porque o cristianismo se insere, como temos repetido em sucessivas ocasiões, o cristianismo se insere numa categoria das chamadas religiões do livro, que tem como fundamento de fé e ordem, os teólogos costumam dizer fé e ordem, porque ordem aí significa a forma de se organizar a administração eclesiástica, liturgia e tudo mais, não apenas a doutrina de salvação, que tem o nome de soteriologia, mas tudo isso tem base num livro, seja no cristianismo, seja nos diferentes ramos do Islã, ou em outras religiões do livro. Como há uma discussão se o hinduísmo seria uma religião do livro, porque os vários livros do hinduísmo não formariam uma unidade. Né? Mas, admitindo que, sem nos prendermos a essas polêmicas, quais são os limites das religiões do livro, o cristianismo claramente está e estará entre qualquer relação que se faça, qualquer conjunto que se apresente como o conjunto das religiões do livro. Portanto, a base é o livro, no caso, a Bíblia, ou as escrituras, como nós encontramos na Bíblia. E essas escrituras são objeto de polêmica. Então, já incorre em desvio temático o aluno que desafia o professor, ou o professor que procura doutrinar o aluno, ou o colega que dialoga com um cristão, tentando desautorizar ou rejeitar o conteúdo bíblico, contestando o relato de milagres bíblicos. Né? Porque Jesus andar sobre as águas, ou o mar vermelho se abrir para os hebreus atravessarem a pé enxuto e depois se fechar sobre o exército egípcio, ou a queda dos muros de Jericó, simplesmente com Israel dando voltas em torno de Jericó e gritando. Então, ou curas de cego de nascença, de surdo, de coxos, e curas imediatas, e curas que não dependem daquela pessoa beneficiada ter fé, porque também é um equívoco alguém que promete uma cura e condiciona a efetivação dessa cura à fé do beneficiado, né? Porque biblicamente não é assim. O general assírio, que foi a Israel, não creu quando o profeta mandou ele se banhar no Rio Jordão e terminou se banhando e foi curado. Né? Então, não se trata de um beneficiário ter fé. O povo hebreu não teve fé quando se viu encurralado entre o mar e o exército egípcio, e, no entanto, o mar se abriu e eles passaram. Né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, quando estamos diante de alegados milagres, é examinar para ver se procede. Né?
E agora, falando especificamente para os cristãos, nós podemos lembrar que o apóstolo Paulo disse: examinar tudo e retém o que é bom. Mas como é o diálogo com os não cristãos? Bem, contestação de milagres. Qual é a base dessa contestação? Em primeiro lugar, é simplesmente dizer que isso é impossível, porque é impossível não acontecer. É impossível o mar se abrir para uma multidão de milhares ou centenas de milhares de pessoas passarem entre duas paredes de água a pé enxuto. Como é milagre, é impossível que um homem ande sobre as águas. E várias outras coisas que realmente são impossíveis. Né? Mas vamos compreender o significado e o alcance do possível e do impossível. Eu tenho repetido incansavelmente que interpretar é buscar o significado, mas não é só buscar o significado, é também buscar o alcance do significado. Ah, bem, um homem andar sobre as águas é impossível. Concordamos com isso. Mas qual é o alcance dessa impossibilidade? É impossível considerando as leis da física. É impossível considerando o que todos nós sabemos por experiência, por observação direta e até do ponto de vista do racionalismo, com base numa lógica que diz que a tensão superficial da superfície de uma água, de uma coleção de água, não, não suportaria o peso do mundo. Tem até insetos que andam por cima da água, mas porque eles são mais leves do que as forças da tensão superficial do líquido. Então, é impossível nessa perspectiva. E qual é, o que tá, quando é que nós chegamos no limite dessa impossibilidade? Quando dizemos, olha, isso é impossível mesmo, mas não estamos tratando do possível no campo natural. Estamos tratando do sobrenatural. E agora não me conteste, porque se você fala em nome da ciência, você não tem argumento para falar sobre o sobrenatural, porque a ciência não trata do sobrenatural. Então, o significado e o alcance é andar sobre as águas, abrir o mar, derrubar uma muralha com grito. É impossível no campo dos fenômenos naturais. É impossível até aonde vai o alcance dos fenômenos naturais. E para além dos fenômenos naturais, aí a ciência não tem nada a dizer, porque ela não trata disso. Até porque o sobrenatural não é observável ou não é observável do ponto de vista de um experimento controlado, de uma pesquisa randomizada. Né? Então, a contestação dos milagres bíblicos. Mas não é só isso que nós temos a dizer sobre a contestação dos milagres. É claro que, além do possível ou do impossível ter um limite na fronteira entre o natural e o sobrenatural, também tem um registro histórico. E aí vem a discussão, mas o registro histórico disso é bíblico. Então, quem conta os milagres do Cristo são os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem, né? Encadernados na Bíblia nessa ordem. Muito bem. Então a questão passa assim. Nós temos 4 testemunhas. Num processo qualquer, 2 testemunhas já validam, já são considerados, do ponto de vista processual, uma prova. Mas aí temos 4. Bem, mas os 4 eram seguidores. E se eram seguidores, argumentam os críticos. Então o depoimento deles tem um viés de confirmação. Então o depoimento deles é suspeito. Muito bem. Então, adotemos essa perspectiva. Relato de seguidores não vale. Então, o que é mesmo que nós sabemos do Sócrates? O que é mesmo que o Sócrates? Qual é mesmo a filosofia do Sócrates? Como é que nós alcançamos a filosofia do Sócrates? Através de e somente um depoente. E quem é que relata a filosofia do Sócrates, que ele não deixou nada escrito? É Platão. E Platão era seguidor, aluno e discípulo do Sócrates. Então, nós nem sabemos se o que Platão diz é objetivamente verdade objetiva, já tratamos das concepções de verdade objetiva, verdade lógica, verdade moral, verdade metafísica ou ontológica. No caso, basta perguntar sobre a verdade objetiva. Quem está dizendo é um seguidor.
ele está sendo fiel no relato. As coisas, o pensamento de Sócrates era mesmo como relata Platão. Vocês veem essa discussão na academia? Algum professor põe em dúvida esse relato? Aí a obra de Aristóteles. A obra de Aristóteles, em grande parte, se perdeu, mas foi recuperada. Como é que foi recuperada essa grande parte da obra de Aristóteles? A partir de uma, e somente uma cópia, em árabe. E agora nós temos somente uma cópia. E a autenticidade dessa cópia é corroborada por alguma outra cópia. Os evangelhos, que tratam dos milagres do Cristo, têm centenas de cópias do primeiro século. Não é uma cópia em árabe feita ou encontrada séculos depois. E é claro que a distância entre um depoimento ou o relato de um fato, a distância cronológica, se há um grande tempo, se transcorre um grande tempo entre um fato e um relato, o surgimento, o aparecimento de um relato do fato, que vem séculos depois desse relato, é claro que a confiabilidade dele é muito menor do que um relato feito por contemporâneos. E Mateus, e Marcos, e Lucas, e João eram contemporâneos do Cristo. E dos quatro, só Lucas não foi testemunha ocular. Só Lucas não estava presente, mas era contemporâneo, sim. Os outros três, além de contemporâneos, são testemunhas oculares. Então, me parece que esses relatos, em primeiro lugar, estão para além da fronteira dos fenômenos naturais. A crítica de que são impossíveis procede, sim, quando limitada a dizer, bem, no campo natural isso é impossível. É claro que os cristãos, crentes fervorosos, também dizem isso. É impossível abrir o Mar Vermelho se não for um fenômeno sobrenatural determinado por Deus. Bom, agora a questão é, mas então não existe Deus, não existe o sobrenatural. Opa! Aí é opinião, aí não é ciência. Quem quiser pode ter essa opinião. A liberdade de consciência e a liberdade de expressão protege essa descrença, protege essa crítica como opinião. Mas opinião não se confunde com conhecimento objetivo, com verdade objetiva ou verdade lógica, porque e menos ainda com verdade ontológica ou metafísica. É apenas opinião, é uma concepção, expressa a subjetividade da pessoa, que tem o direito de ter opinião e de expressá-la, de proclamá-la. Quem quiser dizer, não, isso é impossível no natural, e o sobrenatural não existe, eu não creio no sobrenatural, tem todo o direito. Mas não pode dar uma aula, não pode escrever um artigo ou um livro que se pretende científico afirmando isso. A menos que faça uma ressalva. Eu estou afirmando isso como uma opinião pessoal, que é uma crença negativa. Negativa no sentido de dizer não. Eu creio que não é possível, mas é uma crença. Tem até aquele livro que diz não tenho fé suficiente para ser ateu. É o título de uma obra muito importante. Então, é uma fé acreditar que a realidade se resume ao campo dos fenômenos naturais. Bom, consideremos ainda o problema dos registros dos milagres. Primeiro que esses registros são de seguidores, já encaramos esse aspecto. Em segundo lugar, nós temos que considerar o fato de que se tem um número de cópias grande para dar credibilidade ao relato. Tem, e não há divergências significativas entre as cópias. É claro que tem um relato que diz, o Senhor curou o cego Bartimeu na presença de uma multidão. E tem outro relato que diz, o Senhor curou o cego Bartimeu e não menciona a presença de uma multidão. Mas isso foi critério do narrador, que fez o registro, incluir mais informações, além daquela informação específica que é a cura do cego. Né? Então, não são diferenças que contrariem um relato ao outro. Você pode contar um fato simples, dizer que foi numa banca de revista comprar um jornal e não tinha o jornal. Mas uma pessoa que estava na sua companhia vai contar o mesmo fato e diz, olha, eu fui com o fulano comprar, ele ia comprar um jornal na banca de revista,
chega lá, nem tinha o jornal, mas eu encontrei também uma pessoa conhecida. Bom, não está desautorizando que não tinha jornal. Está acrescentando que encontrou uma pessoa conhecida. E se encontrou ou não encontrou uma pessoa conhecida, não guarda relação com a autenticidade do fato de que a busca de um jornal, numa banca de revista, não encontrou o jornal. Então, no caso das escrituras, tem centenas de cópias. E todas confirmam umas às outras. Bom, mas tem outra fonte de crítica, né, que diz respeito a uma análise dos relatos, ou dos registros, registro escrito, documentos. Isso é uma crítica própria da metodologia da história, né, da pesquisa histórica. Aí tem aquela crítica que diz, esse livro aqui, o Gênesis, não foi escrito por Moisés. Primeiro, porque a caligrafia não é toda ela do mesmo autor. Segundo, porque o vocabulário usado não é todo de uma mesma época. Terceiro, porque o estilo literário da obra não é o mesmo ao longo de toda a obra. São críticas que devem ser encaradas, mas são muito frágeis. Primeiro, porque o estilo de um autor não é sempre o mesmo. Se uma obra foi escrita ao longo dos anos, digamos, ao longo dos 40 anos de peregrinação no deserto, é claro que o estilo do autor muda, né? Eu mesmo, quando escrevi durante algum tempo artigos acadêmicos e livros direcionados ao meio universitário, escrevia de um jeito. Tinha muito mais orações e períodos com muitas orações. Depois eu escrevi para jornal e para blog, matéria de caráter jornalístico, e aí eu usei períodos com orações simples, sem muita oração subordinada, sem muita oração explicativa, mas procurando. Até porque eu tinha um tempo reduzido, um espaço reduzido, de 2.500 ou 3.000 caracteres, incluindo espaços. Aí minha mulher estranhou, opa, teu estilo aqui mudou completamente. O estilo muda. E agora que eu me desliguei de jornal e quase que inteiramente de blogs, eu estou escrevendo só para grupos de estudo bíblico e algum ex-aluno que hoje é professor e faz estudos seculares, mas aí já não estou usando tanto períodos tão enxutos, né, com orações tão simples. Então, mas mudou a caligrafia ou o vocabulário usado. É claro que o vocabulário usado também muda ao longo do tempo, né? Nós hoje usamos palavras e expressões que não usaríamos, ou não deixamos de usar algumas palavras que usávamos não faz tanto tempo assim, né? E isso é próprio das línguas vivas. Então, autores que escreveram durante muito tempo escreveram numa língua viva, e sobretudo num período de muitas mudanças históricas. Então, ele estava saindo com um povo que era escravo e passou amargas, viveu milagres impressionantes e passou por decepções amargas com esse povo que se rebelava, que murmurava. E é claro que vai mudando. Bom, então, mais uma vez, tem o problema dos registros serem confirmados pelas cópias que autorizam umas às outras, né? Então, temos o problema da autoria nessas considerações. Porque se estamos questionando a caligrafia, o estilo, o vocabulário, estamos falando do autor. E aí é preciso ver o que significa dizer que uma obra digamos que uma carta é de Paulo, ou que o Gênesis ou o Êxodo foi escrito por Moisés. Foi escrito por Moisés à mão, foi escrito por Paulo a carta à mão, ou foi ditada para alguém? Ou alguém que o ouviu em conversas e registrou o pensamento dele e mandou uma carta dizendo, olha, isso aqui é o pensamento do Paulo. E o Paulo, algumas vezes mesmo, confessa que quem escreveu para ele foi fulano, né? Então, esse argumento também é um argumento inconsistente. Bem, tem o problema do caráter lendário dos relatos bíblicos. Ora, uma crítica muito presente, sobretudo entre estudiosos de antropologia cultural, ou de teoria literária, é que, bem, a Bíblia é mais um registro lendário como tantos outros.
Bem, aí é preciso encarar essa discussão com um mínimo de cautela. Veja bem, lendas, lendas costumam dar datas. Você vê, por exemplo, um livro de Daniel, de Ezequiel, ele começa dizendo: eu estava na margem do rio tal, no dia tal, do mês tal, do ano tal, do reinado de fulano na Pérsia, ou na Babilônia. E então tive uma visão. As lendas costumam situar datas, incluindo na data, dia, mês e ano. Costumam ter referências de fatos históricos. Quando um relato dos livros, do livro dos reis, lá no Antigo Testamento, que é parte do conjunto de livros chamados livros históricos, ou do livro de crônicas, de um dos dois livros de crônicas, ou um dos dois livros de reis, você encontra uma frase assim que diz: no terceiro ano do rei Ezequias, no primeiro dia do do terceiro ano do rei Ezequias, dia, mês e ano aqui, eu estou citando assim, ao acaso, só como exemplo. Não estou dizendo que tem isso no livro de crônicas. Não com o mês, o dia e o ano, que eu não saberia dizer agora, mas que tem esse registro, dia, mês e ano. E do rei Ezequias ou do outro rei. Ou do rei Salomão, ou de Davi, ou de tantos outros reis. Então, lendas têm personagens históricos, porque Davi e Salomão são reconhecidos como personagens históricos. Lendas invocam personagens históricos. Quando eu digo personagem histórico, estou me referindo a alguém que teve existência material, que existiu em carne e osso. Né? Isso não é próprio de lenda. Por outro lado, tem aquela crítica, né? Tem a semelhança com os mitos. E aí, o próprio Cristo é um bode expiatório, né? Que é uma expressão literária para dizer, para se referir a alguém que, sobre quem recai a culpa de outras pessoas, isentando as outras pessoas. Mas aí tem um grande pesquisador que diz: tá cheio de lenda que tem bode expiatório, mas só uma delas, só um relato de bode expiatório tem como bode expiatório inocente, só o Cristo. As outras lendas, as lendas, não são outras lendas, porque o bíblico não é lenda, né? As lendas que descrevem o sacrifício de um bode expiatório, todas elas falam que o bode expiatório realmente é um culpado. Só o cristianismo diz: olha, aqui nós temos o relato do sacrifício de um bode expiatório que era inocente. Então, isso já distingue o relato bíblico de lendas semelhantes. E aí as pessoas dizem: e Torre de Babel. Michael Oakeshott, um grande historiador britânico, ele tem um artigo, A Torre de Babel, que foi publicado no Brasil junto com outros dois artigos de outros autores. E ele relata dezenas de lendas semelhantes à Torre de Babel. Né? E o que era? Qual era essa semelhança? Era uma tentativa de voltar ao paraíso, ou de conquistar o paraíso, pelos seus próprios meios. E através de uma obra do mundo natural, uma obra material. Não sei se as dezenas de lendas que ele menciona tinham uma forma de uma torre, para chegar num céu físico, mas tendo ou não essa torre para chegar no céu físico, se não em todas elas, pelo menos em algumas delas, a ideia central é: o homem, o ser humano, busca um mundo paradisíaco, busca um lugar onde não haja angústia, ansiedade, dor, choro. Tem necessidade disso. E tem necessidade de superar. Por que tem necessidade de superar a própria finitude? E isso é próprio do fenômeno religioso, que é próprio do cristianismo, da tradição judaica também, da tradição islâmica, hinduísta, em todas elas. Qual é a diferença? É que, sendo uma singularidade ou não, o que está retratado
não está retratado para ser uma singularidade. Está retratado para dizer que o homem busca a salvação pelos seus próprios meios e fracassa. Está dizendo que nós não temos essa capacidade, porque quando tentamos construir uma torre que nos permita invadir o céu como um conquistador, pelos próprios meios ou pelos nossos próprios méritos, nós criamos a confusão. E foi o que a Torre Babel criou, confusão. Ah, mas é um relato, porque a história de fazer uma torre de barro cozido, usando como argamassa betume, para chegar no céu, com quantos anos de distância essa torre ia ter que ser erguida para chegar no céu. Aí é um equívoco primário de fazer uma leitura literalista de um relato simbólico. Né? Bom, tem ainda o problema da autenticidade das cópias e da fidelidade das traduções, que antecipamos nos itens anteriores. As cópias têm sido fiéis, né, e têm fidelidade. Mas existe uma crítica muito lembrada por alguns descrentes, que pode até abalar alguns crentes. Eu já vi um jovem, nem tão jovem assim, um adulto, não era adolescente, não era adulto, adulto jovem, se sentir abalado, porque leu em algum lugar que haviam relatos bíblicos que era uma coisa primitiva, própria de um povo ignorante, rústico, e aí vem o relato da cura de um cego pelo próprio Cristo. Ele cuspiu na terra, fez lama e passou nos olhos do céu. Mas que coisa primitiva, que coisa, que escândalo. Pois é. Mas nós precisamos ler buscando o que é relato puramente factual e o que é um relato que, mesmo sendo factual, também contém simbolismo. O que seria o simbolismo disso? Em primeiro lugar, vamos lembrar que Cristo curou de muitos cegos, mas só fez isso uma vez. Então, isso não era necessário. Se isso não era necessário, como não foi para a cura de muitos outros cegos, por que foi feito dessa vez? Então, vamos admitir que isso foi feito para expressar algum simbolismo. Quais são os simbolismos aí? Em primeiro lugar, cuspiu. Saliva. Saliva representa o quê? Quando a gente quer dizer que alguém fala com muita habilidade, a gente fala, o fulano tem muita saliva. Ou como a gente quer dizer que a pessoa não perca tempo falando sobre certos assuntos, não gaste sua saliva com isso. A saliva está relacionada com a palavra, com a fala. E a palavra aparece lá no Gênesis, quando diz que Deus criou tudo pela palavra. Faça-se luz, fiat lux, e surgiu a luz pela palavra. E o Cristo estava dizendo, olha, pela palavra eu vou curar esse cego como curei outros, e ainda vou curar mais alguns, como fiz outras curas sem precisar disso. Mas aqui eu quero mostrar que é pela palavra, porque eu estou realizando uma ação divina. Ele estava se afirmando como Messias, como Filho de Deus, fazendo uma prática divina. Aí, tem lama, terra contaminada, olha, areia tem grânulos, vai passar grão de areia no olho de alguém e você vai ver o que acontece. Não faça isso não, porque você vai acabar preso, mas certamente você vai ferir os olhos daquela pessoa. E aquele cara foi curado. E por que a terra? Qual seria o simbolismo da terra? Lá no Gênesis, o que a terra tem a ver com a nossa condição humana? Tu és pó, e para o pó voltarás. O que Cristo estava dizendo é, eu te criei do pó. Criei pela palavra vou te curar. Vou te curar com o pó de que tu és constituído. Não tem outra explicação para ele ter usado isso somente uma vez. Tendo todas essas correlações. Tem várias outras coisas que escandalizam, né? Pessoas que não se escandalizam com
a transgressão, que não se escandalizam com iniquidades, com maldades, se escandalizam com algumas práticas. Ai, tinha que derramar óleo nas pessoas. O óleo fazia parte dos tratamentos seculares, mas tudo no Israel antigo, tudo tinha um sentido ligado à crença e à fé. Então não havia essa separação entre o sagrado e o profano, tudo era sagrado. Então, assim como hoje você tem uma infecção, se você é cristão, você ora e pede os irmãos que orem por você, mas você toma antibiótico. Então é isso. As pessoas procuravam o profeta, procuravam uma cura, procuravam o próprio Cristo para ter uma cura. Mas só era o antibiótico da época, era o óleo. Passavam óleo. Se ungiam com óleo, eram ungidos com óleo. Tem outras coisas aí, tem uma visão de que há uma dureza na Bíblia, de olho por olho, dente por dente. Isso não era dureza. Isso era uma limitação do poder de praticar sanções penais. Era para dizer assim, olha, as penas não vão além da gravidade do crime. O fulano, olho por olho, dente por dente. Olha, o fulano quebrou o dente do outro. Você não pode fazer nada mais do que quebrar um dente dele. Para aí. O fulano destruiu, cegou o olho do cara. Opa, foi só um olho, você só pode ferir um olho dele. Não vá mais do que isso. Não pode matá-lo por isso, não pode furar os 2 olhos por isso, não pode. Isso era uma forma de limitar. E isso deu origem ao que mais tarde vai ter no direito o nome de proporcionalidade das penas. Então, foi um freio. O princípio da proporcionalidade das penas. Então, os escândalos que estamos vendo aqui agora são fruto de um desvio temático de quem sai do campo do estudo dos fenômenos naturais e armado apenas com conhecimento sobre fenômenos naturais, faz afirmações sobre o campo sobrenatural e expressa, sobretudo, uma fé. A pessoa que pensa que não tem fé, eu só acredito popularmente, vulgarmente, as pessoas dizem, só acredito no que vejo, no que tenho, né? Que é uma posição de um empirismo radical e ingênuo. Mas essa pessoa está esquecendo que quando ela tem uma crença negativa, dizendo não existe o sobrenatural, isso é uma fé. Porque ela não tem demonstração de que o sobrenatural não existe. Ela não demonstra isso. Porque o ônus da prova cabe a quem alega, no princípio que o menino de primeiro semestre tem direito de estudo. Então, ela está alegando que o sobrenatural não existe e o ônus da prova cabe a ela e não ao crente. Quando nós dialogamos com alguém, seja um professor com seus alunos, seja um colega com o seu colega, seja o aluno com o professor, seja com os amigos fora do ambiente de estudo, e alguém te fizer essa proposta ou te fizer essa declaração, lembre-se que o ônus da prova cabe a quem alega. Né? Bom, nós temos, então já estamos mencionando aqui com a história do cuspo e da lama da terra, uma crítica a alguns atos do Cristo. E essa crítica abordamos aqui, mas ela pode ter um alcance muito maior, porque existem muitos outros aspectos a serem considerados na Bíblia. Só não recomendo que a gente tente naturalizar a manifestação do sobrenatural. Teve um livro aí nos anos 70, mais ou menos, já nos anos 60, que foi muito lido por cristãos fervorosos, que feito por um arqueólogo muito estudioso, que tem uma argumentação muito forte, que se chama E a Bíblia Tinha Razão, o título do livro. E ele fala dos milagres bíblicos, tentando naturalizá-los. Muita gente achou aquilo bonito, mas na realidade é um erro. Não era erro porque a argumentação era boa, mas era erro porque tirava o caráter sobrenatural. Quando ele Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Aí ele dizia, olha, existe uma coisa chamada partenogênese. Tem na natureza algumas espécies em que a fêmea pode engravidar sem o concurso de um macho.
pode engravidar mesmo tendo isolado e tal. Bom, isso ocorre. Mas quando ele diz que com Cristo foi isso que aconteceu, ele está dizendo que não foi ação do Espírito Santo, foi um fenômeno natural. Então, ele está tentando defender a crença, mas ele está negando. Quando ele diz que Israel circulou Jericó e gritou e as muralhas caíram, porque existe uma coisa que os engenheiros descrevem, né, como sendo uma vibração própria das estruturas, e que quando alguma coisa coincide com essa vibração pode ir ao infinito. Tanto que, digamos, quando uma tropa, um grupo militar, uma companhia, um batalhão, passa por uma ponte, eles não passam marchando em cadência. Porque se a cadência coincidir com a vibração própria daquela ponte, a ponte desaba. Então, as muralhas de Jericó caíram porque aqueles gritos coincidiram com a vibração própria daquelas estruturas. Tem um termo técnico para isso, que eu não estou lembrando agora. Mas a singularidade desse fato, como nem antes, nem depois, nem durante aquele período, jamais se derrubou uma muralha com grito. Tentar naturalizar essas coisas, ou dizer que o Mar Vermelho se abriu por causa de um vento que soprou. Ora, um vento que soprasse com força suficiente para abrir um vale no meio do mar, dificilmente permitiria que pessoas caminhassem por dentro desse vale, entre colunas de água. Porque para caminhar contra um vento forte, você vai ver que a explicação não é boa, né? Então, a coluna de fogo que orientava Israel durante a noite era um vulcão em tal lugar. Então, essas explicações, feitas com a maior boa vontade de fortalecer o cristianismo, na verdade, eles fazem o contrário, né? O que é sobrenatural não tem explicação natural. O que nós podemos dizer é o seguinte: você não crê que seja um fenômeno possível no campo natural. E você está certo. Não pode ser possível, é impossível, do ponto de vista dos fenômenos naturais. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é um fenômeno natural. Que para além dos limites, ou para além das fronteiras entre o natural e o sobrenatural, isso é possível, e tanto é possível que aconteceu. E por que você sabe que aconteceu? Porque tem registros de mais de um depoente, de mais de uma testemunha, e as cópias desse registro são da época, não são feitas séculos depois, como tantas outras obras que nós aceitamos, e são relatos que têm referências que lendas não têm. Tem genealogias longas que lendas não têm. E tem registros com fatos históricos conhecidos, como eu mencionei há pouco. Durante o reinado do rei Davi, fatos históricos. Então, a crítica de alguns atos do Cristo também tem essa fragilidade de tentar submeter a análise apenas ao mundo natural, ou de duvidar dos registros, embora você tenha múltiplas testemunhas. São as nossas considerações acerca da dimensão do conflito, mas nós tínhamos ainda mencionado as razões do conflito, e tínhamos dito que essas razões nem sempre são científicas, embora possam expressar cientificismo. Quem tenta argumentar contra o sobrenatural, usando argumentos de uma ciência que só trata do natural, atribuindo à ciência alguma coisa que a ciência não diz nada a respeito, então ela está praticando uma coisa que se chama cientificismo. E paixões, nós lembramos que, quando dizemos que quem fala pela ciência é a comunidade científica, precisamos lembrar que a comunidade científica não é um manso lago azul. E até por ser um manso lago azul, mas também às vezes é um mar fremente, como tem uma poesia do século XIX que diz: a vida é um manso lago azul, às vezes mar fremente. Pois é, tem muitas disputas, podíamos dizer mesmo brigas entre cientistas. A ciência é um campo da disputa, da crítica, e cresce corrigindo erros. E para corrigir erros é preciso haver crítica. Então tem áreas da ciência que são pacíficas. Não vamos brigar com a física clássica, com a lei do Newton. Mas tem a fronteira da ciência e tem aqueles campos em que dentro da ciência tem divergências, né? E onde a crítica é possível. E
E vamos lembrar que dentro da comunidade científica não tem só o pensamento científico. Dentro da comunidade científica tem interesses e paixões, como em qualquer outro lugar. Não vamos satanizar a comunidade científica. Não, ela não é pior do que outras comunidades, mas também não é melhor, no sentido de ser mais virtuosa. Né? Lá tem interesse de quem quer publicar, e precisa publicar para ganhar ponto, para permanecer no programa de pós-graduação, para o programa de pós-graduação não ser avaliado por baixo, de quem quer publicar em revista de prestígio e tem que agradar ao conselho editorial da revista de prestígio, tem interesse de quem quer financiamento de pesquisa, tem interesse de quem quer ser convidado por grupos de pressão para conferências, de quem quer vender livro, de quem quer aplauso em auditório, então, de quem quer atender aos seus interesses individuais ou interesses de grupos. Então, muitas vezes, o estandarte da ciência é apenas uma camuflagem de outros interesses ou paixões. E as paixões estão presentes. Nós lembrávamos aqui, em outras ocasiões, em outras aulas, da incomunicabilidade dos paradigmas, da chamada cegueira dos paradigmas, do viés de confirmação, do chamado obstáculo epistemológico. E isso tudo vem de autores como Thomas Kuhn, como o físico que se tornou um grande historiador e filósofo da ciência, que é Thomas Kuhn, e outros pensadores mais que dizem, bom, ciência não é um lenço malo azul. E o Nietzsche, para citar aqui um ateu, que cometeu seus erros, mas disse alguma coisa certa quando disse guia de todos os mestres e cave. Então, guia de todos os mestres significa dizer exclua o argumento de autoridade. Não se intimide com títulos ou com lugar de fala. Exerça a razão. O culto racional de que falava Paulo. E cave. Cave, procure os fundamentos não ditos, porque atrás ou por baixo do que é dito, verbalmente ou por escrito, sempre existem razões que não são postas explicitamente. E verifique o significado. Quem usa a palavra igualdade, quem usa a palavra liberdade, está querendo significar o quê? Liberdade de ser ou liberdade de agir? Isso cria uma divergência enorme no campo político, sociológico, econômico, filosófico. Então, cuidado com as palavras. Esse conjunto de considerações que nós procuramos reunir na aula de hoje. Muito obrigado aos que participaram, solicitando que vocês que ficaram até o fim compartilhem e deem um like e se comuniquem conosco. Nos enviem mensagens escritas ou mensagem de voz, seja formulando perguntas, seja formulando comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.